Este é o Notícia na Tarde, que começou às 2 horas na CBN Diário. Ele continua aqui na CBN Diário, só que desde já estamos também na parceria da TV Com, canal 36 da NET Via Max. E na companhia do Dr. Felipe Bittencourt, que é médico, cirurgião plástico. Tudo bem, Dr. Felipe? Boa tarde. Prazer mais uma vez estar aqui participando do teu programa. Pois é, doutor Felipe, o que chama a atenção, eu peço que o senhor chegue um pouquinho mais próximo do microfone, o que chama a atenção é o aumento da procura pela cirurgia plástica por homens. Isso é considerável? Isso o senhor constata também no seu consultório? Certamente. Isso, estatisticamente, a gente pode quantificar isso. Então, segundo dados oficiais da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, nos últimos 5 anos a gente teve um aumento de 5% para 28% na procura de homens por procedimentos de cirurgia plástica. Isso em números, a gente pode colocar do ano de 2009, que é a última estatística oficial, foram 600 mil procedimentos, dentre os quais 120 foram realizados em homem. E a que o senhor atribui isso? Em quebra de preconceito, poder aquisitivo? A que o senhor atribui isso? Acho que todos esses fatores estão envolvidos. Uma exigência do mercado de trabalho de uma boa aparência, acho que uma exposição da mídia de padrões de beleza, acho que aumento de poder aquisitivo, todos esses fatores estão relacionados a isso. Se a gente for ver, na antiguidade, o homem que era o pavão da história, né, Renato? Sim. Falando grosseiramente. Né? Então o homem vestia perucas, vestia trajes que chamavam mais atenção que os trajes femininos. Isso perdeu-se durante um tempo e creio que agora esteja voltando. Muito bem. Agora, o seguinte, os homens, eles estão procurando mais que tipo de procedimento? Eu dividiria em procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos, tá? Dos procedimentos não cirúrgicos, a gente pode citar 3 que são os principais, que seria a toxina botulínica, Botox, né? O Botox, né? Os procedimentos de peelings, pode ser a laser, pode ser mecânico, pode ser químico, e os preenchimentos. O peeling é uma troca da pele, é isso? Grosseiramente falando, tá? Ele é uma superficialização da pele. A gente tira a camada externa, né? Vai fazendo alguns procedimentos que vão eliminando essa camada mais sofrida, mais externa da pele, e vai superficializando uma pele nova. E o preenchimento é o quê? Os preenchimentos a gente usa basicamente para tirar rugas de expressão, que são muito profundas, como o famoso bigode chinês, que são as rugas que se formam no sulco nasogeniano, e elas podem ser preenchidas dando um aspecto de jovialidade. Sim. Agora, doutor, o seguinte, tem uma diferença que é tênue ou não entre você corrigir e deixar algo artificial. Aí vai o bom senso e a experiência do médico, do cirurgião? Com certeza. Né? Os homens, principalmente, eles não querem que a plástica apareça. Né? Eles querem algo mais sutil. Então, a gente tem que fazer algo o mais imperceptível possível e que tenha um resultado de melhora. Há uma diferença de procura por procedimentos de acordo com a idade do paciente? Existe sim. A gente pode dividir, basicamente, agora falando nos procedimentos cirúrgicos, né? Os pacientes que procuram de 20 a 30 anos, geralmente por uma cirurgia que a gente chama de reparadora também, que é ginecomastia, que é a formação de mamas femininas em homens. Correção isso é gordura? Isso é gordura? Pode ser gordura e pode ser por formação da própria glândula. A partir de uma certa idade? A partir da puberdade. A própria glândula pode se desenvolver e a cura disso é feita com uma cirurgia que é relativamente simples. Isso é raro? Não é raro, é muito comum. Isso é muito comum? É muito comum. Olha só. Outro procedimento comum dessa faixa etária seria a otoplastia, que é a correção das orelhas em abano. Sim, aquela orelha mais aberta. É isso. E a cirurgia do nariz. De 30 a 40 anos, a gente pode... a imensa maioria dos homens que procuram a cirurgia plástica são para lipoaspiração. Geralmente da linha de cintura e, em alguns casos, da papada. Por aumento excessivo de peso, ou aumento e diminuição, efeito sanfona. Sim. Pode ficar aquela papada e os homens procuram muito para retirá-la. E depois disso, depois dessa idade? Após os 40 anos, a campeã seria a cirurgia de calvície. Sim. A blefaroplastia, que é a cirurgia das pálpebras, que é a retirada de pele e bolsas de gordura
dos olhos, tanto em cima quanto embaixo, e a cirurgia de face em si. Chama-se facelifting, ou lifting de face. Então, a cirurgia de face, o senhor quer dizer o quê? Para retirada de marcas de expressão? Também. Antigamente se tirava só o excesso de pele que a gente tem. Com o passar do tempo, a lei da gravidade atua sobre o nosso rosto. Então, antigamente se tirava só o excesso de pele. E hoje em dia a gente tem que reposicionar as estruturas profundas para que tenha uma durabilidade maior esse procedimento. Então agora, você mexe tanto na pele quanto na estrutura profunda. É interessante o seguinte, eu tenho um familiar que é cirurgião plástico e é curioso, você entra no ambiente, o cirurgião plástico, e a gente até brinca, né? Ele entra no ambiente e já comenta, aquela ali fez, aquele ali fez, aquele ali ficou bem feito, aquele ali não ficou bem feito. É assim mesmo, doutor? Nós somos muito críticos com relação a isso, até por isso que a gente escolheu essa profissão, né, Renato? Mas não que a gente exteriore isso para terceiros, mas né? O senhor olha, alguém já identifica na cara, né? Geralmente sim. Geralmente sim, né? Geralmente sim. É isso, né? Porque uma que às vezes a aparência está incompatível com a idade da pessoa, ou esticou demais, ou esticou de menos. A gente é muito crítico com relação a isso. E nas mãos, hein? Porque as mãos envelhecem e muito. E denuncia também, né? muito a idade. Denunciam muito, né? Então existem procedimentos que podem ser feitos na mão. O principal deles hoje em dia chama-se laser de CO2 fracionado. Que é um tipo de laser que faz... É um peeling, né? Um peeling que vai superficializando a camada inferior da pele e vai tirando principalmente manchas e melhora a elasticidade da pele. Porque é uma região com a pele muito sensível, né? É sensível e realmente a mão da gente é cheia de articulações, então essa pele tem que ser mais frouxa. Com o passar do tempo, essa pele, que é o grande problema do envelhecimento da pele, é a perda de água. A gente vai perdendo a hidratação da pele. Então, a tendência é que a pele da mão fique mais enrugada mesmo. Os homens têm receio, têm medo do procedimento? Mais do que as mulheres? Mais do que as mulheres? E na recuperação são os que mais reclamam de dor. É mesmo? Né? As mulheres são mais resistentes, portanto? Muito mais, infinitamente mais. E o homem ainda... O homem sexo frágil, portanto. Exatamente. E o homem, ele tem... um dos grandes receios é justamente aquilo que a gente estava falando. Ele não quer que fique uma coisa evidente, ele não quer que fique uma coisa aparente aos olhos dos outros. Ele quer que seja uma coisa discreta. Então, quando entra, a gente está anestesiando o paciente, ele já está falando, mas não vai ficar aparente, não vai ficar aparente. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter em cirurgias masculinas. Doutor, chega a acontecer do paciente chegar ou a paciente chegar no consultório do senhor com uma foto de um artista e dizer o seguinte, eu quero ficar com o nariz aqui do Brad Pitt, eu quero ficar com a orelha da Sharon Stone, sei lá, acontece alguma coisa assim? Frequência. Não? E a minha conduta é ao outro cirurgião plástico. Porque essa analogia não pode existir. Mas o paciente chega com a foto, chega dizendo, quero ficar com o nariz de, vamos ver, uma aberração Michael Jackson. Sim. Certo? Então isso a gente não pode operar, isso é um paciente que tem uma visão irreal do procedimento, né? E irreal do resultado. Então a gente chama isso geralmente de paciente problema. Porque... Esse aí precisa passar antes pelo psiquiatra, né? E depois para o cirurgião plástico. Ou um bom psicólogo. Para que elucide essas coisas e para que ele perca essa expectativa irreal do procedimento. Dr. Felipe Bittencourt, médico, cirurgião plástico, muito obrigado pela sua atenção aqui conosco e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade, Renato.